Vamos lá então, pessoal. Relação entre o ponto e uma circunferência. Um ponto ele pode estar em 3 posições em relação à circunferência. Primeiro é lógico, pertencer à circunferência. Quando que ele pertence à circunferência? Quando a distância dele até o centro é exatamente igual ao raio. Segundo, ele pode ser exterior à circunferência. Ou seja, essa distância aqui é maior do que o raio. Então ele é chamado de exterior. Ou ainda ele pode ser interior à circunferência, quando a distância é menor que o raio. Aqui, ó. O ponto está aqui, a distância dele até o centro é menor que o raio. Se eu juntar todos os pontos P, tais que a distância até o centro seja menor ou igual ao raio, eu tenho a figura chamada de círculo. Beleza? Um exemplo. Vamos determinar a posição de cada um desses pontos. P, 1 e 5, Q, 0 e 4 e R, 3 e 2. A circunferência de equação reduzida aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2, mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Que formato de equação é esse? Reduzida? Então eu vejo as coordenadas do centro e o raio. O x do centro, 0, que não está aparecendo. O y do centro, 2. E o raio ao quadrado é 9, então o raio é 3. Então está aqui. Centro 0 e 2, raio 3. Agora eu vou calcular as distâncias, então. Distância do ponto P até o centro. Variação em x, do 0 para o 1 dá 1. Em y, do 2 para o 5 dá 3. Então, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Gente, raiz quadrada de 10 não é um número exato. Mas raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 10 é maior do que 3. Eu não preciso saber exatamente quanto é. Eu sei que é maior que 3. Se é maior que 3, é porque P é exterior à lambda. Está fora da circunferência. Ok? Segundo ponto, ponto Q. Do 0 para o 0 não variou nada, então é 0. Do 4 para o 2 variou 2 unidades. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4. Raiz quadrada de 4, 2. Essa distância 2 é menor que o raio 3. Então ele é um ponto interior à lambda. Distância do ponto até o centro é menor, ponto interior. E por fim, o ponto R, 3 e 2, para o ponto C, 0 e 2. Do 3 para o 0 varia 3, do 2 para o 2 não varia nada. Lógico, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado é raiz quadrada de 3 ao quadrado só, né? Vai dar 3. Exatamente igual ao raio. O ponto ele pertence à circunferência lambda. Tá? Aqui, uma questão interessante que dá para fazer também, tá? Daria para você substituir as coordenadas dos pontos na equação. Se der exatamente 9, é porque é pertencente. Então, olha lá, 3 e 2. 3 ao quadrado, 9. 2 menos 2, 0 ao quadrado, 0. 9 igual a 9. Pertence. Se der maior do que 9, é porque é exterior. 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dá 10. Por quê? Porque essa equação veio justamente da ideia da distância, lembra? Então eu consigo só substituir os pontos também sem nenhum problema, tá bom? Não tem nenhum prejuízo nisso. Bom, dada a circunferência ao lado, nós agora queremos determinar a equação reduzida, a posição dos pontos A e B em relação à circunferência, e indicar as coordenadas dos pontos pertencentes à circunferência e a bissetriz dos quadrantes ímpares. Uma coisa de cada vez. Bom, se eu quero determinar a equação reduzida, então eu preciso de centro e raio. O centro, claramente, na origem. O raio, a distância da origem a um ponto da circunferência. Vou pegar o mais fácil, aqui ou aqui. Então, meu centro é 0, 0. O raio é raiz de 5. Equação reduzida, x menos x do centro ao quadrado. Fica só o x ao quadrado. Y menos y do centro ao quadrado. Fica só o y ao quadrado. Raio ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Então está aqui, letra A, respondida aqui. Letra B. A posição dos pontos A e B. Para isso eu preciso das distâncias. Nota que quando eu vou fazer a distância de um ponto até a origem, na verdade, raiz de 2 para 0 ou raiz de 3 para 0, a distância é raiz de 2 e raiz de 3. Então eu vou pegar ali o raiz de 2 ao quadrado mais o raiz de 3 ao quadrado, somar uma raiz quadrada. Raiz de 2 ao quadrado é 2, raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 mais 3 é 5. Essa distância dá exatamente raiz de 5.
que é o raio, raiz de 5. Ou seja, o ponto A pertence à circunferência lambda. Tá? E o ponto menos 2, menos 2? Se a gente olhar para o gráfico, raiz de 5 é 2,2 alguma coisa. Então o menos 2 vai estar antes aqui. E o menos 2 aqui também vai estar antes. Dá a impressão que, como as duas coordenadas deles estão antes, é um ponto que está dentro da circunferência. Mas, se a gente olhar com detalhe, pode ser que ele esteja fora. Vamos verificar isso pela distância. Do menos 2 para o zero são 2 unidades. Então, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 mais 4 dá 8. Raiz quadrada de 8. Não preciso saber exatamente quanto é, mas eu sei que é maior que raiz de 5, né? Ele é exterior a lambda. Beleza? Para finalizar, eu quero as coordenadas dos pontos pertencentes à circunferência e à bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz dos quadrantes ímpares é uma reta que corta os quadrantes 1 e 3, formando a bissetriz, um ângulo de 45 graus nelas. Essa reta é bem conhecida, gente. Vou chamar aqui a reta de B. Cada ponto dessa reta, incluindo o ponto menos 2 e menos 2, é um ponto que tem coordenadas x e y igual. Então, é um ponto da reta y igual a x. Como que eu vou achar agora os pontos que pertencem à circunferência e à bissetriz? Opa, tem que estar nessa equação e tem que estar nessa equação. Monta um sistema de equações. Perfeito? Só isso. Monta o sistema e resolve o sistema. Essa primeira equação diz que y é igual a x. Então pega na segunda e troca o y por x. Fica x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 5. Somou 2x ao quadrado igual a 5. Dividiu por 2, x ao quadrado igual a 5 meios. Quando vai tirar esse quadrado, agora você precisa ter cuidado. O x ele não é uma medida, ele é uma coordenada. Tem problema ele ser positivo ou negativo? Nenhum problema. Então, mais ou menos raiz quadrada de 5 meios. Também poderia escrever mais ou menos raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 2. Nesse momento eu tenho que racionalizar, tá, pessoal? Não posso deixar a raiz quadrada de 2 no denominador. Dependendo da científica que você usar, ela faz isso para você. Senão você multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo e vai chegar em raiz de 10 sobre 2. Mais ou menos raiz de 10 sobre 2. Todos os pontos dessa reta têm y igual a x. Então, lógico, se o x é isso, o y também é. Então eu tenho dois pontos, um com isso positivo, um com isso negativo. Então o ponto P1, que é menos raiz de 10 sobre 2, menos raiz de 10 sobre 2, que vai estar aqui, perto do menos 2, só que o menos 2 está fora. Tá? E o ponto aqui, que é o mais raiz de 10 sobre 2, mais raiz de 10 sobre 2. Beleza? Vou parar por aqui esse vídeo agora. No próximo vídeo a gente fala de relação entre reta e circunferência, e relação depois entre circunferência e circunferência. Tá bom? Para não ficar um vídeo muito extenso.